Oi, e aí? E aí, tudo bem? Tô na Tudo área. bem? Uau, que legal. Obrigado por você ter vindo, hein? Ah, eu que Vindo agradeço o não, né? convite. Nada, ó, muito obrigado mesmo por você deixar esse tempo disponível e vamos passar para as pessoas, né, a sua experiência, o que você viu, o que você Opa. faz. Eu acho que esse é um bom começo, você falar qual é o seu trabalho, de onde você vem, o que você faz, para quem não te conhece. Boa noite, tudo bem a todos? Feliz noite a todos. E então, eu sou Fernanda, eu trabalho. Inicialmente comecei o meu trabalho com yoga em 2004, né, há bastante tempo já. E para quem não sabe, yoga é uma modalidade de meditação, né, um estilo meditativo, já que a proposta do yoga é justamente atingir esse estado de consciência expandido. E, enfim, comecei com yoga anos atrás, e aí no meio do caminho eu comecei a estudar um pouco mais da meditação guiada, essa proposta de treinamento específico, né, de meditação, e comecei a fazer um estágio dentro de um laboratório de neurociência na Faculdade de Medicina da USP, porque lá eu dava aula de yoga no Grêmio da faculdade. E, e aí fui convidada por uma orientadora desse laboratório para a gente começar um projeto de pesquisa e tudo. E aí, junto com ela, a gente desenvolveu alguns estudos, tem um artigo científico publicado numa revista nacional, que foi publicado em 2015. Bem legal, foi muito legal. E aí agora a gente está em stand-by por conta da pandemia, né? Mas eu espero retomar em breve. Mas enfim, nessa época que eu entrei no laboratório, o meu trabalho começou a ganhar mais direção em relação a esse caminho da meditação guiada. E hoje em dia estou trabalhando muito com isso, tanto na forma técnica da meditação, quanto também nesse lado meditativo que também busca uma espiritualidade, um desenvolvimento de alma mais profundo e tal. Então eu fico navegando entre ambos os terrenos. Uau! Eu sempre, eu sempre coloco nos meus desenhos, quando é relacionado com ciência e tal, eu sempre coloco assim, que por uma espiritualidade maior na ciência e por uma ciência maior na espiritualidade. Ah, boa frase, bem legal. Você, e acho que você é uma representação disso, porque você tem esse lado do estudo acadêmico e, ao mesmo tempo, você tem essa vivência, entre aspas, na falta de uma definição melhor, esotérica, que é o Uhum. comumente associado, né, com o yoga, com meditação, com respiração. E você foi também para a Índia. Uhum, é verdade. E, No meio do caminho eu e, tive aí essa viagem, os cursos lá. Eu fui duas nossa, vezes. isso é muito louco. E o que que você poderia me falar desses dois mundos? Você viu os dois, você viu dois polos ali. O que que você tirou disso, assim, qual o ponto em comum ali onde se cruzam? Bom, a minha primeira ida à Índia foi em 2017. Foi uma viagem muito incrível, né? Primeira vez que eu fui, e é muito legal se deparar com as diferenças culturais que são impressionantes. Todo mundo tinha que ir, assim, na minha opinião, e tem que ir de mente aberta, né? Porque é um mundo muito diferente. Tem até uma frase legal de uma jornalista que ela diz: a Índia é o planeta mais próximo da Terra, porque a Índia realmente é um planeta à parte. Enfim, nessa experiência eu fui para ficar mais ou menos um mês, né? A minha primeira ida eu fui com uma amiga, e aí a gente fez alguns dias de turismo, e depois ela veio embora para o Brasil e eu fiquei lá num retiro, num curso, e era um curso de meditação. E a minha experiência nesse curso de meditação foi muito legal, eu fiquei muito impressionada.
foi uma surpresa positiva de ter travado com um conteúdo muito técnico, muito avançado, que na época eu não estava encontrando no Brasil. E lá foi muito interessante. Eu participei de um curso, né? Era uma imersão, porque fiquei o dia inteiro no ashram, né, no mosteiro. Então, fiquei ao longo de uma semana, o dia inteiro em curso, em treinamento, em aula, e aprendendo técnica, convivendo lá com os monges e tal. Foi muito interessante, foi muito conhecimento. E essa parte técnica que eu aprendi lá foi muito impressionante, foi muito rica. No curso, eu cheguei a aprender do básico até um nível mais avançado, assim como se fosse uma escadinha, para ir evoluindo devagarzinho, tal, e ao mesmo tempo ter uma conquista legal no treinamento de meditação. Isso na primeira experiência. Na segunda que eu fui para um ashram de Ayurveda, que tinha meditação, tinha yoga, e aí o conteúdo, o contexto todo desse ashram, ele era mais espiritualista que o primeiro. O primeiro, muito curioso, né? Ele é um ashram, é um mosteiro muito tradicional lá na Índia, que é o Swamirama Ashram, o Instituto Himalaia. É bem tradicional, mais tradicional que esse segundo, mas esse segundo tinha uma roupagem mais espiritualista nas práticas, em todo o contexto do ashram e tal. E, enfim, muito aprendizado, muito conhecimento, tanto dessa parte mais técnica, mais física, mais material, mas também desse outro lado mais espiritual. Coisa boa, foi muito bom. Eu recomendo muito essa experiência. Eu acho que quem curte meditação, quem curte yoga tem que ir. E quem não curte, enfim, essas práticas, né, ou está aprendendo, está começando agora, vai pelo menos para vivenciar a cultura, vai de mente aberta, para aprender o que eles têm para ensinar, que é bem diferente da gente. Uau, nossa, isso é impressionante para mim. Assim, a minha via de acesso à meditação e respiração foi completamente diferente, assim. E era isso uma coisa que eu estou muito curioso para falar com você, porque, assim, resumindo muito, você, assim, foi já direto, né? Você, do nada, não do nada, mas você teve você criou esse interesse pelo yoga, e aí do yoga foram abrindo as portas, até você ter essa vivência na Índia e experiência acadêmica e tudo mais. E você está aí. Eu fui pro exército e aí isso me afetou psicologicamente de um jeito que eu sabia que ia acontecer, mas eu meio que estava subestimando, sabe? Tipo, não comigo, esse negócio não vai acontecer comigo. E aí me pegou, boom. E aí eu fiquei muito mal. E aí, desse mal, eu comecei a me remontar e comecei assim, do zero, a me reestruturar como pessoa de novo. E aí, aí eu cheguei nessas ferramentas de meditação e respiração, que é praticamente o que me tira desse estado de consciência alterada negativa. Uhum. E essa foi minha via de acesso. Mas então tem você aqui, né, que começou e foi, e tem eu que vim por baixo, né? Eu vim rastejando pela lama, né? Nessa via. Mas Pelo, o foi o ponto do encontro pelo lado negócio mais difícil, né? Foi tipo isso. porque, né, assim, tive que fazer pelo mais difícil, sem saber, assim. Senão foi Uhum. muito melhor, assim. As decisões foram muito melhores, entendeu? Mas o que me preocupa não é nenhum dos dois lados. É quem passa pelo meio. É quem assim, é educado na escola e entra na faculdade e, e aí começa a trabalhar, e aí sai de casa, e aí tem filho, e aí isso, aquilo, mas nesse processo um monte de enrolo vai acontecendo, de relações, e a pessoa não vai conseguindo lidar como todos nós, né? A gente não vai conseguindo lidar com a própria decadência do corpo,
e a gente vê a gente vê a decadência do corpo de outros, e aí, de repente, não sei, assim, você fica triste porque, sei lá, talvez tenha uma pandemia no meio disso tudo, entendeu? E aí as pessoas não estão conseguindo saber lidar com isso. E, e eu percebo que foi a mesma via, mas como no caso dessas pessoas que passam pelo meio são mais brandos, elas não vão percebendo as coisas se acumulando. Isso vai se tornando Aham. normal, normal, normal. E aí, no final da vida, que a pessoa olha para trás e fala assim, ah, eu não fiz nada, sabe? Sabe, daquela coisa assim. E a Aham. gente, durante toda a nossa educação, a gente não tem nenhum ponto que fala assim, desenvolva a sua mente, desenvolva o seu espírito, desenvolva o seu corpo junto, mas nessa maneira filosófica sabe, esse trabalho. Como alcançar essas pessoas do meio. Aquele cara que fez mindfulness num dia porque o chefe dele obrigou ele, porque a equipe de vendas, sabe, ó, gente, vamos pensar fora da caixa. Eu trouxe aqui uma professora de Aham. mindfulness. Aí você vai lá, tipo, tá, um monte de e-mail, você pensando nos e-mails, pensando nos telefonemas, e tá bom, vai, tipo, para Vou não ficar fazer mal com a aqui equipe. essa. Aham. E aí, essa pessoa que quando você fala que faz inspiração, ela vira o zoinho, sabe? Tipo aquele, Aham. Ou quem diz, como, eu não como que sei, eu sou tão ansioso, eu não sirvo para isso. Tem gente que fala o óbvio exato, e é não isso, percebe que precisa. é isso, é assim, mas eu não consigo. E aí eu falo, aí assim, eu não consigo me expressar, eu não consigo passar isso, entendeu? Eu queria saber a sua opinião, Aham. como chegar, Como como falar atingir, de né? meditação para quem não gosta de meditar, para quem não quer meditar, que são os que mais precisam. Bom, eu acho que tem algumas maneiras da gente pensar no assunto. Primeiro de tudo, a pandemia realmente aumentou demais a busca por meditação, e isso é muito legal. É muito interessante que no começo, né, como eu trabalho com isso, assim que veio a pandemia, o meu trabalho deu uma caída, porque as pessoas não estavam acostumadas com aquele mundo virtual, e aí de repente, a busca por meditação fez meu trabalho guinar. E muita gente procurando meditação e precisando, sendo obrigado a lidar com os pensamentos, com a ansiedade, com o medo. E muito legal que as pessoas buscaram na meditação esse recurso, né? E com certeza deve ter tido muita gente que buscou em remédio, enfim. Cada um também tem o seu caminho, né, na hora de buscar a sanidade. Mas é legal pensar que a meditação é manutenção da sanidade. Então a gente não pode só fazer meditação no momento do desespero. Tem que ser feito com frequência, como manutenção da saúde mental e emocional, é importantíssima. E na Índia, por exemplo, né, o pessoal já tem esse acesso diferenciado com a meditação, com o yoga, então é mais fácil de ver criança meditando e tal, e aqui a gente não está tão imerso nessa cultura, né, a gente tem mais grupos, nichos, né, de pessoas que gostam do treinamento, o pessoal da espiritualidade que gosta, ou como você disse, né, no seu caso, que você buscou como para se reencontrar, né, depois de tudo que você passou e tal. E agora tem um argumento que eu gosto muito e é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque são poucas as pessoas que falam sobre a origem da meditação, e é importante saber disso para entender que a meditação ela não é para monge budista, que a meditação não é somente, né, para as pessoas que ficam o dia inteiro em mosteiro e tal. Então, o que é legal saber é que todos nós somos capazes de meditar e muito provavelmente até mesmo aquela pessoa que nunca deu o braço a torcer a respeito da meditação, muito provavelmente essa pessoa já entrou em estado meditativo espontâneo. E Hum. isso faz parte, enfim, da nossa estrutura anatômica, fisiológica. O cérebro, ele ao longo da história, ele foi construído, né, foi desenvolvido
para nos permitir esse estado de consciência expandido. Tem um autor que chama Willard Johnson, tem um livro dele que é o do xamanismo à ciência, a história da meditação. É um livro muito legal. E aí ele começa a explorar a ideia presumível de que a meditação teria surgido há 800 mil anos, quando os nossos ancestrais, enfim, eles tinham que sobreviver, né? E naquele contexto de sobrevivência, a meditação, ela era um auxílio para eles. Então, vamos supor que, enfim, em algum momento, um ancestral nosso lá perde o braço. Então, como sobreviver à experiência daquela dor, de uma amputação, enfim, uma dor absurda, sem o auxílio de remédios, né? Enfim, sem auxílio dessa tecnologia que a gente tem hoje e tal. E a meditação era um recurso para que a pessoa pudesse abstrair dos sentidos momentaneamente, ter uma concentração profunda e além da percepção dolorosa, e aquilo fez ao longo do tempo que a meditação fosse desenvolvida. Então, a experiência do trauma, da dor, a experiência sexual, a própria experiência da caça poderia ser uma atividade meditativa. Então, todas essas experiências foram desenvolvidas ao longo do tempo de forma espontânea, e com o tempo veio aquelas técnicas sistematizadas de meditação. Mas isso foi, assim, né, milhares e milhares de anos, ganhando forma, ganhando estrutura, e, inclusive, nesse livro, ele diz que, em determinado momento, o conhecimento, o próprio autoconhecimento gerado por essas experiências, desmembraram em dois grupos, aqueles que sistematizaram a meditação, de maneira a atingir um estado ampliado de consciência com técnica a técnica, e o grupo de xamânicos, que foram buscando estados expandidos de consciência através de substâncias, e, enfim, além das outras coisas. Então, é legal a gente pensar nisso, que a meditação é inerente do ser humano, todos nós podemos atingir, que não é necessário um treinamento de horas e horas diárias, mas uma praticazinha diária é interessante, de 10 minutos, 20 minutos melhor ainda, e essa é a ideia. Manutenção da sanidade, saúde mental, autoconhecimento, a meditação oferece muitos benefícios. Por que 20 minutos melhor ainda? Então, 20 minutos é o que a gente tem hoje de comprovação de que a prática meditativa por 20 minutos transforma fisiologicamente o cérebro e aumenta o volume anatômico cerebral. Então, isso é o que a gente sabe, 20 minutos diários. Tem alguns estudos, mas ainda são poucos, que dizem que 15 minutos também produz o mesmo resultado. Então, o que a gente costuma dizer, né, recomendar, são esses 20 minutos no momento. Tá certo que, assim, existe a necessidade de muitos estudos ainda sobre a meditação. O cérebro, ele é pouco conhecido, né, pela nossa ciência. A meditação tem algumas características dela que são misteriosas, que se questiona muito nesse meio científico e tudo, né? Aquela coisa por exemplo, parece paradoxal que diminuir a frequência de pensamentos aumente tanto as ligações sinápticas cerebrais. E, ao mesmo tempo que pensar demais, né, o exercício de raciocínio, de estudo, aumenta também. Só que parece que o excesso cansa, e aí a meditação vem em contrapartida, né, a meditação ela é como um descanso para a mente, e a redução da frequência cerebral faz o mesmo exercício em paralelo que o estudo, o trabalho mental também faz. É paradoxal, mas, enfim, é super interessante, coisas do cérebro que a gente ainda precisa entender. É sempre aquele negócio de que o que a gente procura está no lugar que a gente nunca olha.
né? É verdade. E é exatamente isso. A gente sempre se preocupa em pensar tanto, e eu vejo isso já de criança, né? Quando a gente está na escola e a gente reproduz isso para as crianças dessa geração, que a sua mente tem que estar sempre ocupada, sempre em atividade, sempre fazendo isso e aquilo. E a gente tem esse desenvolvimento cognitivo para o estado de consciência alerta resolvedora de problemas, que Uhum. é o estado de consciência que interessa ao status quo da sociedade. A gente quer gente ali fechando Alerta. contrato, e vende, e compra, e isso e aquilo. E a gente acha que a gente está desenvolvendo todo o potencial do cérebro em relação a esses estudos, né? A meditação, ela seria também um desenvolvimento cognitivo, assim como estudar? Também seria, também é considerado, sim. O que se entende é que a atividade cerebral do excesso de muitos pensamentos, do trabalho de raciocínio, da lógica, isso é muito legal. Então, isso a gente tem que exercitar o cérebro dessa maneira. Mas a Sim. gente tem que ter o outro lado, que é oferecer um descanso para o cérebro, porque o que parece, né, o que se percebe nesses estudos é que quando você tem esse excesso de informação, esse excesso de processamento, ele acaba conduzindo o cérebro ao estresse. E a meditação, ela te dá o equilíbrio disso, né? Ela te oferece, então, o momento de tranquilidade mental, o momento de descanso da análise, da crítica, do julgamento, da lógica. E aí, nesse momento que você descansa, é impressionante como o cérebro desenvolve. Então, hoje em dia, já se sabe que é possível, por ressonância magnética, observar o Uhum. cérebro de uma pessoa que não medita, identificar lá e comparar com uma pessoa que medita e dá para ver assim, ó, essa pessoa aqui não medita. Essa aqui medita, o volume cerebral dela é maior. E é maior em cerca de 121 áreas do cérebro. Esse foi um estudo de uma brasileira daqui de São Paulo, que é a Elisa Cosassa. Ela tem muitos projetos de meditação na Unifesp. O conteúdo dela é muito legal. Então, ela conseguiu observar isso, a diferença, assim, comparar. Esse aqui é o cérebro de um meditante, essa pessoa medita já há bastante tempo, esse aqui não. Esse aqui não costuma treinar a meditação. E aí tem essa diferença. É como se o neurônio ficasse forte, é como o exercício físico, a gente vai para a academia, a gente treina a musculatura fica, enfim, forte, resistente, e o mesmo acontece na meditação. Você treina o neurônio, e o neurônio fica forte, fica resistente, e aí o cérebro ganha volume. E em relação à neurofisiologia, também tem um ganho, porque a meditação auxilia nesse equilíbrio da produção de neurotransmissores. Então, por isso que é tão boa a meditação para quem tem depressão, para quem tem ansiedade. A meditação ajuda a equilibrar a neuroquímica do cérebro. Isso também é bem legal. Eu vi Uau. que, eu não sei se você quer. Alguém perguntou alguma coisa sobre meditação aí, como que faz? Eu não sei se você quer deixar as perguntas para o final do pessoal. Não, vamos tentar encaixar aí qual que você viu que você quer Perguntinha. responder. Eu vi ali por cima, ela perguntou assim, o que que eu preciso fazer para meditar? O que é meditar? Fechar os olhos e ficar pensando? Ela perguntou assim. Foi a Então, Patrícia que perguntou. Foi minha irmã que perguntou. Patrícia. Ah, sua irmã. Tudo bem, Né? Patrícia? Então, Patrícia, meditar é justamente o oposto de pensar, é o oposto de refletir. Mas é bom a gente saber, inicialmente, que não tem um consenso na literatura sobre o que é meditação. Então, entende-se meditação por você acalmar a mente primeiro, ou seja, diminuir a frequência de pensamentos, ou tentar diminuir a frequência do quanto você está refletindo, julgando, pensando, criticando e analisando. E nesse momento em que você tranquiliza essa frequência, a sua mente começa a tomar outro rumo, aos poucos. É como poder entrar num túnel. Você vai, aos poucos, entrando, buscando cada vez mais conhecimento de si,
E com a meditação, com esse processo meditativo, você diminui a percepção de estímulos sensoriais, isso é uma característica importante para o estado meditativo. Então, quanto mais profundo você vai, essa percepção de estímulos diminui, e você vai cada vez mais fundo para dentro de si, numa percepção introspectiva de si mesmo. E, enfim, tem algumas leituras assim do que se fala, né, sobre a meditação. Tem algumas leituras que são mais materiais, né, falando do meio científico. É essa busca profunda de si, em que você cessa essa relação com o mundo ao redor e você se percebe mais. E aí, se você for pelo lado da espiritualidade, por exemplo, o que se diz é que a meditação te conduz a uma comunicação maior com Deus, com a divindade que existe dentro de você, com a alma. Então, as técnicas meditativas, elas tomam os dois lados, desde esse lado mais matéria, mais científico, mas também essa visão de que é um momento em que você pode, dentro de si mesmo, escutar a presença divina. Enfim, não sei se ficou um pouquinho claro, mas a gente vai fazer um treinamento no final também de meditação, porque para ter experiência, né? Porque a meditação ela é muito subjetiva mesmo, é difícil de compreender, pô, mas o que é? E aí quando a gente treina, né, a gente consegue pelo menos ter uma vivência, nem que seja um pouquinho, que seja inicial, que seja mais superficial, mas já é uma experiência. E a cada treinamento, a experiência melhora. A experiência vai ficando mais profunda. Essa sensação boa da meditação, de analgesia, de plenitude, de paz, isso vai aumentando com o treinamento também. É treino, é igual academia, é treino. Uau, sensacional, Deu uma falhada cara, que aula. aqui. É o seguinte, essa parte da espiritualidade conseguiu, para mim falhou um pouquinho mais. Consegui uma falhada. Tô te ouvindo, tô te É, ouvindo. só, a gente tá tendo um delay. Tá tendo um delayzinho, é. Tá conseguindo. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha Tô. aí. Tá. Essa parte espiritual. Eu queria perguntar umas coisas para você, porque eu não sou o cara do yoga. Eu não sou aquele típico namastê, ou, sabe, apanhador de sonhos pendurado na janela e tudo mais. Eu não tenho Uhum. esse perfil. Eu era um cara eu fui militar por muito tempo, sempre com essa mente militar, e, e aí eu me senti obrigado a buscar isso para apaziguar toda essa coisa que está acontecendo comigo. Só que, lógico que eu também tive, você falou das experiências psicodélicas, né, que se dividiram, né, ao pessoal que buscou meditação e os xamãs. E eu visitei os dois lados e de repente, sem eu nunca ter buscado nada disso, começou a vir algo espiritual junto. Mas assim, essa nunca foi minha intenção. Eu não tenho esse perfil, assim, eu não sou um cara que busca isso, entendeu? Uhum. Mas de repente começou a vir um senso de conexão, natureza, sabe? Uma coisa de se conectar mais, observar mais natureza e ser mais empático e começar a soltar um pouco da ideologia e, sabe, essas coisas assim. Mas assim, eu nunca tive a intenção, entendeu? E, e aí eu fiquei pensando, puxa, se isso teve um efeito em mim, assim, eu sempre fui muito averso à religião. Assim, se você queria me desligar da conversa, era entrar em religião, assim, eu já, tipo, já desconectava na hora. E só que de repente agora, entendeu? Assim, só que agora tá vindo esse lado.
E, e aí você começa a ver gente que você começa a seguir, né? Gente que é dessa área e assim a conexão é direta. O cara tá falando de um negócio que você sabe o que é, mas assim você nunca conheceu o cara, entendeu? A experiência dele, na hora que ele fala da experiência dele, você se conecta. E Aham. aí eu fiquei pensando assim, cara, e assim não é ninguém que está pregando nada, ninguém que está falando, olha, eu sou o intermédio do divino, se alguém quiser falar com Deus tem que passar por mim, entendeu? Não tem intermédio, é direto e é uma coisa que conecta. Você se E identifica, né? Você se sente. exato. Assim, não é ninguém te falando, são conclusões que você vai chegando, são visualizações que você vai tendo, são sensações que você tem durante estados psicodélicos que para mim, assim, a fala é muito precisa, as mensagens que vêm quando você está viajando ali, é muito preciso, assim, é exatamente o negócio que você, tipo, faz assim, sabe? Aham. Que E, legal. e de repente eu fiquei pensando assim, e se a maioria das pessoas, porque eu não acho que 100% é uma possibilidade, mas e se a maioria das pessoas por si só, porque eu acho que não adianta também ser empurrado, senão vira o professor de mindfulness do time de vendas, Aham. né? Mas a maioria das pessoas se, se interessando por isso voluntariamente e entrando nessa toca e de repente tendo essas conexões, eu fico imaginando como que a gente conseguiria lidar com esses problemas que a gente está lidando hoje se a gente tivesse essa conexão via estados de consciência alterada. É completamente É, diferente, né? e assim, é uma. Eu fico pensando em como que as pessoas poderiam se interessar voluntariamente por Ah, isso. bom, você comentou sobre a sua identificação, né, com essa busca interior e com essas pessoas com quem você cruzou caminho e tal. Eu lembrei de do primeiro dia em que eu cheguei na Índia em 2007, em 2017, ou seja, exatamente na minha primeira experiência lá. O, eu tinha contratado, né, a parte turística que eu fiz na minha viagem, eu contratei uma agência local, né, pessoal de lá da Índia mesmo. E aí, então, o pessoal foi me buscar no aeroporto. E aí eu lembro quando tava lá um rapaz representante da agência no carro e me levando até o hotel, e eu e minha amiga, né, e ele falou assim, foi a primeira coisa que ele falou pra gente. Ele falou assim, olha, todas as pessoas têm o bem e o mal dentro de si. Então, a partir de agora, nessa viagem, como vocês não conhecem o lugar que vocês estão pisando, a terra que vocês estão pisando, tomem cuidado com a pessoa com quem vocês escolhem seguir a partir de agora. Então, ele meio que estava querendo alertar a gente sobre essa tendência que muitas vezes nós temos de seguir alguém, seguir um mestre, alguém que encontra na rua e começa a seguir a pessoa achando que está tudo bem. E aí ele dizia assim, o bem que a pessoa está fazendo para si mesma às vezes não é o bem que você está buscando. Então, enfim, como você começou a falar isso, eu me lembrei sobre essa questão. A meditação, ela precisa ser enxergada como uma busca interna e não aquilo que a gente segue ou vê no outro, né? Então, às vezes a gente pode usar o outro como como alguém que a gente admira e gostaria de atingir certos níveis de conhecimento também, como tal pessoa, mas a experiência da meditação é sempre interna, é de introspecção. E isso é muito precioso, você poder confiar em si mesmo, você aprender consigo mesmo. E a gente sabe que quando a gente começa a treinar a meditação,
esse conhecimento existe dentro da gente. Ele é muito natural. Então, eu acho isso muito inspirador. Você saber que você pode confiar em si. E isso não significa fechar as portas para o mundo, né? Não significa fechar as portas para os outros e ser egoísta no conhecimento, ou, enfim, na forma de tratar o mundo, mas buscar dentro de si a própria verdade, sabe? E a outra coisa que você comentou é sobre essa relação das pessoas da nossa sociedade, né? E o que eu vejo é que a pessoa que não medita, ela tem tendência a ser mais estressada, né? Ela tem uma tendência a reagir diante das coisas que acontecem na vida de uma maneira um pouco mais dura, mais rígida. E a meditação ensina a gente a relaxar esse estresse, a ter compaixão, a sair um pouco da defensiva. E o estresse, muitas vezes, faz com que as pessoas sejam cruéis umas com as outras. E é muito legal pensar que a meditação, ela te tira desse estado ríspido de ser. E justamente porque você aprende a lidar com as suas próprias dores, né? Com seus próprios sentimentos, seus pensamentos, e começa a entender que tem muita dor dentro de você que você acaba projetando para o outro. E é um autoconhecimento, é um estado de amor próprio, de compaixão consigo mesmo, que você começa a projetar para o mundo afora. Completamente diferente conviver com uma pessoa que treina a meditação, que está disposta a ouvir, que o coração está mais aberto, está menos retraído. E porque, de fato, né, a vida não é fácil, a convivência em sociedade não é fácil, mas a meditação, ela é como se fosse uma prática amorosa para si mesmo e para o outro, que é da convivência da pessoa. E, enfim, eu tô nesse treinamento há 16 anos, nessa prática há 16 anos, né, 18 anos, desde quando eu comecei a treinar, que não dava aula, né, não transmitia, né, o conhecimento, e obviamente sou suspeita para falar, mas a meditação com certeza é um transformador. E tem uma frase do Dalai Lama que diz que acho que, bom, não lembro a frase ao certo, não vou lembrar, mas ele diz que se todas as crianças começassem a treinar meditação com 8 anos, não haveria mais brigas no mundo, não haveria mais guerra, enfim, precisava pesquisar a frase melhor, me fugiu. Mas ele associa isso, ele diz que a meditação ela deve vir como conhecimento básico desde sempre. Com certeza é uma transformação coletiva muito grande, se isso um dia acontecer. Pois eu estava de um estado em 2012 de eu lembro, em 2013, eu fui para uma guerra e eu não atirei e muito menos matei ninguém e eu fiquei muito, 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 muito frustrado com isso. Muito. Uhum. Eu vim e hoje eu fico assim, hoje eu fico pensando assim, cara, realmente, eu fico pensando nos negócios meio Disney, sabe? Meio piegas, assim, sabe? Tipo, caramba, realmente, acho que o caminho é o amor, assim, sabe? Uhum. E esse então é tão assim, sabe? É tão. Mas ao mesmo tempo você sente que é meio que verdade, entendeu? E a minha mente de ex-militar fica confusa, assim, dá um nó na Sim, cabeça. imagino. Assim. Porque você foi com uma E. proposta também, né? A proposta de, enfim, atirar, representar o país de alguma forma, enfim, entrar naquela guerra. Então é Exato. confuso, sim. É muito. E aí, de repente, você se vê falando, se vê pensando essas coisas, né? E eu fico imaginando, nossa, olha a mudança que acontece. E assim, em nenhum momento a gente tem que ser bem claro aqui que assim, eu fico puto, eu fico bravo, tem coisas que eu não lido direito, eu tenho um monte de coisa que eu faço que é errado, que eu não deveria fazer, que não faz bem para minha saúde, assim, como todo mundo. Todo mundo. Eu também, viu? Como todo mundo. Então, assim, é que a gente fica falando de meditação e inspiração,
quem está ouvindo acha que a gente está acha que a gente está se achando iluminado, Aham. entendeu? E assim, não é, mas não é isso que a meditação me mudou. O que a meditação me mudou foi como lidar com isso. A vida continua igual, entendeu? A pandemia continua lá, os problemas de relações continuam, mas você enxerga eles de uma maneira diferente, você consegue trabalhar ele de uma maneira não confrontativa, vamos dizer assim. Eu Aham. acho que isso multiplicado em uma população ia ser pelo menos tinha muito menos vídeo de WhatsApp que a gente ia receber de nego surtando, né? Sim. Sabe, assim, as pessoas iam se comportar um pouco melhor, assim, um pouco mais de civilidade, talvez. Essa mudança de pensamento que eu acho que essas práticas, meditação, respiração, uso de psicodélicos, elas promovem, mas que ainda está na maioria da população, ainda existe aquela capa do preconceito, ou seja, por drogas, ou seja, pelo esotérico. Isso daqui é astrologia, é cristal, é não sei o que lá, é crença. Eu estive numa recente conversa onde meditação foi interpretada como uma crença. Aí assim, eu travo na hora. Assim, eu não consigo falar, entendeu? Eu falo assim, mas com tanta pesquisa, olha você Sim. que está aí, entendeu? Você está com um pé na Índia, um pé no acadêmico, e assim, e tem muito chão em comum, assim, Aham. tem muito estudo, tem muita coisa, mas de alguma maneira isso não é incentivado na população, sabe? Uhum. Uma das coisas que eu me vi livre, livre não, mas eu não vou falar livre, mas pelo menos eu estou consciente de que eu sofro influência, esse zeitgeist que a gente está vivendo hoje, nessa polaridade ideológica, a própria ideologia. Eu fui doutrinado, eu servi dois exércitos, então, assim, eu sei o que é doutrinação, entendeu? Eu sei como se doutrina. E eu consigo perceber agora quando alguém está tentando, ou alguma instituição está tentando me doutrinar. Aham. E, assim, essa consciência eu acho que seria útil para as pessoas hoje que estão presas nessa história desse circo que passa no Jornal Nacional todo dia, sabe? Sim. Sabe, é circo. Não tem um tabloide, o mundo virou um tabloide hoje, sabe? E, e o fato de você se desprender um pouco disso, aí você percebe o quanto que isso estava te gerando ansiedade, sabe? Aquela coisa de brigar em mídia social, você viu que falaram no Twitter, você viu que o Trump Aham. tweetou, Conflitos desnecessários. Aham. sabe? Assim, eu acho que se você está falando para mim que meditação é o fato de não pensar, de isolar, né? Porque quando a gente vai meditar, tem barulho, tem cachorro latindo, tem alguma coisa acontecendo e você não tem controle disso. Aham. E aí, Não tem como mudar para o mundo você, lá fora. não dá, você vai Exatamente. enfiar a Os cabeça, obstáculos vai enfiar a cabeça, continuam. É, tudo continua. tudo E continua, assim, problema continua, tudo. exato. Ou você medita com isso ou você não medita. Se você for esperar o tempo exato, perfeito, não A vai hora perfeita acontecer. não existe, é. E o fato de você, pelo menos isso foi a minha experiência pessoal, o fato de eu treinar a não me incomodar com o barulho, na minha vida prática, na minha vida real, no dia a dia, isso se converte em eu me treinar a não responder ao barulho da mídia, ao barulho que a sociedade está fazendo, de Aham, de eventualmente qual é a briga provocações. de hoje, qual é a polêmica de hoje, entendeu? Aham. A gente está tendo polêmicas diárias, então, assim, você lembra do que era polêmico há, sei lá, 3 meses atrás? Eu nem lembro mais. Então, o fato de você treinar a cabeça
para ignorar isso, quando você consegue ignorar, não ignorar, mas você consegue lidar melhor. E isso me tirou um pouco da ideologia. Isso me tirou, sabe, esse negócio de ficar seguindo alguém, Aham. como você falou, seguindo, esperando que o mundo mude, mas assim, que a mudança venha até mim. Acho que essas práticas respiratórias e de meditação me deram uma consciência de que o mundo só vai mudar se a gente começar a mudar por dentro também. Assim, a gente também tem que mudar. Não adianta a gente ficar com as mesmas pretensões do que a gente tinha na pré-pandemia, achando que o mundo vai mudar, mas você não vai precisar mudar. Sim, não precisa fazer nada. Muito pelo Não. contrário. Assim, o que a gente precisa de um presidente ideal, Aham. entendeu? E, e a meditação, a respiração me tirou tudo isso. E assim, só que ao mesmo tempo eu vejo muita gente à minha volta sofrendo nisso. E quando você fala com a pessoa, você tenta falar, é um copo cheio. Ou seja, qualquer gota que você coloca, ele já transborda. Uhum. E essa falta de comunicação está fazendo com que a gente fique atolado nesse sistema. E é por isso que eu acho que se a maioria das pessoas seguissem essas práticas, a gente ia conseguir sair desse atoleiro social, ideológico que a gente está hoje. Muita gente fala disso com psicodélico, porque Aham. aí a respiração, meditação, você tem que treinar, né? É. Psicodélico, psicodélico é a mesma coisa, só Vai que lá. é um ticket de avião, né? É o que Aqui, ó, é vai, uma senta passagem. e é a passagem que vai te levar direta, entendeu? O Aham, que exatamente. que você acha disso? O que você acha dessa visão da meditação como ferramenta de melhoria social? Bom, a gente consegue sim ter uma quebra de crenças, de padrões comportamentais quando a gente treina a meditação. Isso é legal. A meditação, ela, embora a intenção seja aquietar, né, a busca pelo silêncio interno, não significa se tornar um alienado ou, enfim, um burro de raciocínio ou qualquer coisa assim. Então, nesse processo da meditação, de acalmar a mente, relaxar a lógica, relaxar a análise, a gente consegue um discernimento muito único sobre, sobre nós, sobre o nosso processo interno, mas também sobre o que acontece à nossa volta. Então, esse discernimento, ele favorece, por exemplo, uma tomada de decisão. Porque quando você entra em processo meditativo, você começa a se enxergar e enxergar os processos mentais de outra maneira. E uma das coisas é, por exemplo, quebrar as crenças, que, né, foi o que você comentou. Então a gente passa a vida inteira construindo crenças que muitas vezes são muito desonestas com a gente mesmo. E aí quando a gente busca a meditação, a gente começa a perceber, mas, pô, mas por que eu tenho essa crença aqui sobre mim mesma? Por que que... E aí você começa de clareza mental, porque você entra em discernimento muito profundo. O fato de você observar os seus processos mentais sem carga emocional, ou tentar, ao menos, né, separar um pouco esse envolvimento emocional sobre os pensamentos, você já se enxerga de outro jeito. Então, aos poucos, quebrando crença. E a gente tem muitas e muitas, né? Você comentou, parece que a gente está falando de meditação, parece que a gente é iluminado. Não, muito pelo contrário. Somos todos feitos da mesma matéria e eu, né, que treino meditação aí 17, 18 anos, eu também tenho meus momentos de estresse, que às vezes eu também caio nas minhas crenças, nos meus medos, nas minhas angústias, enfim. A gente tem isso. A grande questão é que a meditação te ajuda nesse processo de limpeza emocional, esse processo de cura emocional. A meditação é um auxílio muito, muito legal. E até nesse processo de questionamento, de crença, quebrar crença.
poxa vida, vamos supor, né? Sou uma pessoa com tendência à depressão, a ficar triste, não tenho ânimo. Aí você começa a fazer um treinamento meditativo, não só por aquele lado neurofisiológico de equilíbrio, mas você também começa a perceber, por que será que eu tenho essa tendência à depressão? Será que eu tenho a tendência? Por quê, né? Por que que a mente me conduz sempre à mesma trilha de tristeza? Por que será? E aí, quando você começa a ver, muitas vezes se encontra a raiz do problema. E aí você percebe que hoje em dia você tem maturidade suficiente para deixar aquilo para trás e transformar o seu comportamento em algo novo, transformar a trilha mental numa coisa nova. Então, isso é muito legal da meditação também, né? Você vê que você pode se transformar e transformar o que está ao seu redor. Cada um sendo lá um micro-universo, né? Para transformar o macro. E então eu acho isso uma característica super interessante da meditação também. É um processo de autoconhecimento, de descoberta, que também é profundo. É o treinamento do dia a dia, né? A meditação, você comentou, né, que o rapaz falou que a meditação era uma crença. Quando eu comecei a estudar meditação no laboratório lá da USP, a orientadora, né, que é a doutora Ângela, que é a orientadora lá do laboratório, ela disse, uma das primeiras coisas que ela disse para mim, ela falou assim, eu achava que meditação tinha efeito placebo, só que hoje eu vejo, aí ela falou, hoje eu vejo comprovadamente que não é placebo, que meditação, ela tem de fato efeito neurofisiológico e anatômico. Então, né, ela sendo neurocientista, ela é neurofisiologista, tem PhD em Harvard, ela tem pegar o currículo dela é sensacional, e ela reconhece a meditação, obviamente, e tanto que, né, a gente estudou juntas, eu estudei lá com ela, aprendi bastante com ela também, porque ela realmente abriu a cabeça para a meditação. E bem legal isso. E eu acho, assim, que seria super transformador para a nossa sociedade, muitas pessoas treinando. Seria transformador para cada pessoa, para a sua própria vida. E é legal se abrir para isso. Meditação, eu acredito que a gente vai ter o tempo, né, de fazer uma, mas existem muitos tipos. Então, ao longo desses anos, eu encontrei tanta gente que treina meditação, ou que não treina, enfim, que busca diferentes treinamentos. E existem milhares. Eu gosto de um, mas eu sei de outra pessoa que vai para outra linha meditativa, por exemplo, que você citou, psicodélicos, né? Também tem essa linha de treinamento. Tem tantas que é muito legal. É muito legal a pessoa poder escolher uma que se identifica mais e se desenvolver naquilo, buscar essa transformação para a vida. Outra coisa legal que você falou, que quando você começa a perceber essas crenças e tal, nesse processo meditativo, é você ter outra visão da sua própria vida para você tomar diferentes decisões. Isso muda tudo também. Esse negócio da percepção tem uma armadilha. Porque ao mesmo tempo que você vai se desembaraçando dessas crenças, você vai se desconectando. Eu senti uma hora que eu tive que parar, eu falei assim, eu estou muito desconectado. Assim, eu já estava num ponto de eu não conseguir mais conversar com ninguém, porque já não encaixa mais, porque se você está com aquele esforço de se desvencilhar dessas crenças, da ideologia, e você está num monte de gente, em volta de um monte de gente que está falando das crenças e das ideologias, aí, assim, e isso eu acho uma armadilha da meditação, que deve ser a sua atenção deveria se voltar para ela em determinado momento, porque isso pode acontecer. E uma outra coisa que você falou que eu achei interessante, né, dessa parte da pessoa começar a se verificar e ver o que tem de errado nela mesma, eu acho que isso também afasta algumas pessoas da meditação.
porque chega Ah, num pelo ponto medo. de eu não Sim, quero ver certas coisas em sim, mim e eu tem, não quero tem. lidar com isso. Só que o problema, e eu passei por isso também, eu me relutei em certos aspectos dos meus defeitos, que eu não queria participar, eu não queria ver, eu não queria reviver, e só que não tem outro caminho. Você tenta achar outra porta, você assim, eu quero chegar lá, mas não ter que passar por isso. Só que você começa a tentar ir para um lado para o outro, não tem. Para você conseguir é, se reorganizar, você tem que olhar para a bagunça. Sim, é doloroso, mas E tem, isso tem que dói, olhar. é tapa na cara. É, Eu faço respiração com a minha mulher. Aí quando a gente volta, a gente faz junto. Né? E quando a gente volta, e aí? Hoje foi tapa na cara, eu tava merecendo, sabe? É, tem vezes que, assim, que eu não queria ter passado por isso, entendeu? Assim, é, é como se fosse uma bad trip, mais educativa, sim, eu é. diria. Assim, lógico, bem Às menos vezes intensa tem que isso. uma experiência, assim, bem menos intensa que uma experiência psicodélica, mas com uma substância psicodélica, tipo, mas igualmente intensa, vamos dizer. Aham. E eu acho que não tem outro caminho. Não tem como você consertar um carro se você não abrir ali o capô e ver o É. que está Você errado. não vê onde Foi está o que ele errado, faz é. aqui. É bem E isso mesmo. hoje eu tava fazendo uma consulta com uma pessoa que ela está com Covid. E ela me pediu para acompanhar ela, porque dos aspectos fisiológicos que a respiração causa, né, a ativação voluntária do sistema imunológico, por exemplo, Uhum. você tem também a mitigação do estresse mental. Né? Então, eu estava trabalhando com ela e aí, guiando ela, eu voltei a atenção dela para os pulmões dela, para a doença que está no pulmão dela. E ela, essa pessoa, no estado psicodélico que ela entrou, ela, ela visualizou uma conversação entre ela e o vírus. Uau, que legal. Assim, foi ela que gerou isso. Eu não estou falando aqui que ela conversou com o vírus, mas foi uma conversa simbólica, vamos dizer assim. Aham, como uma vivência Sabe? simbólica. Aham. Foi uma vivência simbólica. E ela conversou com o vírus e a mensagem que ela recebeu é que não tem nada de ruim ali na situação dela e que o vírus em si ele não tem má intenção, ele só está fazendo, ele só está vivendo o dele, ele só está fazendo o que ele faz. Tá E seguindo a esse, natureza dele. Aham. isso, exato, ele está seguindo a natureza dele, assim como nós estamos seguindo a nossa e destruindo o planeta do qual a gente vive, que é É, o né? nosso corpo, Não, né? não deixamos de ser um vírus, né, para o planeta Terra, Exato. nessa O, visão. o corona faz com a gente o que a gente faz com o planeta. E, e aí ela voltou e a gente depois ficou, né, conversando sobre como que foi a experiência dela tal, e ela falou, isso me aliviou uma ansiedade que eu estava tendo em estar com o vírus. Olha que legal, que experiência interessante. E assim, não fui eu não fiz absolutamente nada, não foi planejado meu, eu só estava guiando ela e foi o que a mente dela apresentou. Aham. E na hora que ela falou isso, eu achei muito louco, porque eu tive já essas experiências com outros assuntos. Mas, assim, aquela coisa que vem, que é uma representação e que te é colocada ali na tua cabeça e você faz assim, Muda a foi mais ou compreensão menos da isso coisa, que... né? Exato. Enfim, Fê, vamos fazer um exercício aí, falando em corona, essas coisas, para o pessoal que está nessa ansiedade, pessoal que todo mundo tá, né? Mas
para quem está vivendo de perto o negócio mais do que outros, fala um exercício que poderia dar uma aliviada nisso e orientar alguém que não tem a experiência de meditação e respiração. O que você poderia passar para a gente? Fica à vontade. A gente tem quanto tempo, mais ou menos? Se a gente tiver um O tempinho, a tempo que gente você quiser. O dá. tempo que você quiser. Até o Instagram cortar a gente. Você acha que ele derruba logo ou não? A gente fazer um Vamos treinamento ver. de 5, 7 minutos? Ah, não, acho que vai, acho que dá. Manda ver. Acho que dá? Então vamos lá. Vamos Vamos sim, eu vou fazer. rapidinho. Vamos ajustar a postura. Então, uma coisa interessante sobre o treinamento da meditação é manter a coluna reta, estável. Não precisa amarrar tanto a postura, o ideal é que ela fique tranquila, sem tensão. Você pode sentar em uma cadeira, só manter o alinhamento da coluna, o equilíbrio da postura, o equilíbrio do tronco sobre os glúteos, sobre os quadris, para que você ganhe estabilidade de permanência. E assim, deixa os ombros relaxados, apoia as mãos nas pernas, deixa palmas das mãos para cima, para a gente minimizar a percepção tátil das mãos e feche os olhos. Deixa os olhos fechados. Procure voltar a consciência para dentro de si. Vamos inspirar e expirar de forma profunda, observando o fluxo respiratório. Vamos procurar fazer um exercício breve, mas com o máximo de concentração direcionada à atividade respiratória, ao momento presente, buscando, assim, utilizar o corpo e a respiração como uma âncora, que vai sempre nos lembrar que existimos no momento presente, para que aos poucos, ansiedades, preocupações sejam afastadas da mente, assim como as memórias, neste momento, sejam afastadas da mente. Concentre-se na sua respiração, procurando inspirar, enchendo muito bem os pulmões, procure buscar a totalidade da sua capacidade respiratória. Em seguida, solte o ar, relaxando aos poucos o corpo, relaxando e tranquilizando aos poucos a mente. Vamos contar um tempo de 3 segundos iniciais para inspirar e 6 segundos para soltar o ar. Inspire em 3, solte o ar em 6. Inspire contando 3 segundos, enchendo os pulmões. Ao soltar o ar, controle o fluxo ao exalar. Aos poucos você acalma e gerencia todas as funções do seu corpo, diminuindo o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco e, consequentemente, diminuindo a frequência mental. Inspire em 3 segundos, solte o ar em 6. Procure inspirar, enchendo muito bem os pulmões e deixando a respiração fluir de maneira livre, bem solta, bem descontraída. Quando você soltar o ar, perceba que você vai acalmando cada vez mais o seu corpo, acalmando as funções e também acalmando a frequência de pensamentos. Então, se essa contagem de tempo estiver tranquila, passe a inspirar em 4 segundos e a soltar o ar em 8 segundos. Enquanto você conta tempo, concentre-se na respiração. Procure perceber as sutilezas da sua respiração e você começa a entrar em um processo mais profundo de concentrar em si mesmo, percebendo o ar que é conduzido pelas narinas, condutos respiratórios até os pulmões, o ar que entra, o ar que sai. Você percebe o tato do ar ao percorrer as narinas. Você percebe também a temperatura do ar que entra e do ar que sai. Procure aos poucos verificar o seu corpo, concentrar em si mesmo. Perceba que se você se concentrar profundamente em si, você pode observar muitos detalhes de si mesmo, até mesmo conhecer-se de maneira diferente. E a respiração é essa âncora do presente, ou seja, ela te puxa sempre para o momento da realidade, o momento do agora. E assim, enquanto você observa a sua respiração, procure perceber aonde está a sua mente agora. E independente de onde ela esteja, apenas observe.
Seja um observador de si mesmo, procurando não julgar os seus pensamentos, não criticar e não analisar. Independente do pensamento que surgir na sua mente, procure tratá-lo com compaixão. Observe a si mesmo de maneira compassiva. Tenha compaixão pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas escolhas, pela sua história. Procure sentir compaixão. Procure perceber em si mesmo a sua natureza, a sua existência, percebendo que somos todos humanos e que podemos e devemos sentir, mesmo se sentirmos tristeza, raiva, angústia, mesmo se vierem estas emoções, está tudo bem. Tenha compaixão por si mesmo, percebendo que você apenas não precisa se perder nestas sensações. E assim observe o movimento da sua mente. Conforme você percebe as tendências mentais, procure se conhecer melhor, entendendo, assimilando a maneira como a sua mente funciona, o que ela te mostra. Faça esse exercício em paralelo com a respiração, o exercício da autoobservação com o movimento respiratório. Conforme você respira de forma profunda, consciente, aos poucos a sua mente começa a mudar de frequência. O que antes era uma frequência mais agitada, como a frequência beta, aos poucos ela vai buscando uma frequência mais lenta, como a alfa, uma frequência mais relaxada e tranquila. E então, no estágio mais profundo de meditação, de silenciamento, você pode então buscar uma frequência teta, por exemplo. Todo o processo meditativo precisa ser tranquilo. Não é uma luta interna. Muito pelo contrário. É uma maneira tranquila de se observar. Uma maneira compassiva de se perceber. Procure estabelecer, neste momento, a prioridade da sua concentração, procurando abstrair dos diversos pensamentos e divagações, dos diversos sons ao seu redor, concentrando-se mais e mais em si mesmo. Procure mergulhar para dentro de si, aquietar a mente e relaxar os pensamentos. Por instantes, por segundos, sustente o silêncio, apenas observando o fluxo respiratório. E assim respire fundo, volte a trazer a consciência para o que está ao seu redor, percebendo melhor o que te rodeia, os sons. Perceba também o tato, o ar que toca a sua pele, a roupa que toca a pele e o corpo. Aos poucos comece a abrir os olhos e trazer a consciência de volta para o ambiente em que você está. E assim retornamos do nosso treinamento, um treinamento bem breve, bem rápido, porque eu não sei se o Instagram vai derrubar aqui a nossa live. Mas a gente fez um treinamento rápido, a gente usou essa contagem respiratória, que se diz 2 para 1. Então, o tempo de expiração, ele é longo, ele é dobrado em relação à inspiração. Esse treinamento é muito legal. É um treinamento básico também, as pessoas podem fazer, qualquer pessoa que estiver assistindo pode fazer, que é um treinamento tranquilo de ser feito sozinho. Faça sempre de maneira confortável para o próprio corpo, é legal ter essa percepção, ou seja, é um respiratório que deve trazer a sensação de estabilidade. Se por um acaso, por exemplo, a contagem estiver
muito alta, se eu estiver contando, sei lá, 6 segundos de inspiração, 12 de expiração, meu coração começa a acelerar, eu já sei que o tempo não está bom para mim. Então, esse tipo de percepção a gente vai buscando. A respiração, ela deve trazer essa tranquilidade, essa estabilidade. E o tempo de respiratório em que a expiração é mais longa, ela traz um bom mergulho em meditação, um bom estado de concentração. Mesmo para quem, não quero treinar meditação agora, mas eu preciso me concentrar para estudar, faz esse respiratório antes. Só faz o respiratório, o desempenho já é melhor. A mente, ela fica propícia ao treinamento. Então, são coisas legais que a gente pode observar. A postura meditativa prepara a gente, né, quando a gente vê aquele pessoal tradicional da meditação, sentado com as pernas cruzadas, coluna reta certinho, tem um motivo de ser aquilo. Claro que a gente não precisa ser tão engessado, até porque muita gente tem dores articulares, então não tem necessidade de ser engessado. Você pode até mesmo, em último caso, treinar a meditação deitado, desde que você não durma, que a meditação é um estado de consciência desperto, embora relaxado. Então, a postura, ela propicia o estado meditativo, o respiratório, ele te ajuda também, ele te conduz a isso, e esse respiratório em particular te conduz muito. Então, um respiratório em que a expiração é bem controlada, é bem gerenciada, a mente começa a entrar na mesma frequência, na mesma onda, assim como todo o corpo responde. Então, você já vai estabilizando o sistema nervoso simpático, dando aquela tranquilidade, né, trazendo o parasimpático para ativa, né, para dar aquela sensação de paz, de plenitude, e aos poucos você vai conseguindo mergulhar mais ainda nessa sensação de elevação que é própria da meditação. Então, essa sensação da tranquilidade, da paz, da plenitude, é uma sensação que a meditação traz. E é justamente esse momento que a mente relaxa a atividade, ela fica lá tranquila. Né? Você fica confiante que você pode se acolher ali, você pode se encontrar em si mesmo. Então, a mente sai da defensiva e relaxa. Uau. A paz vem. Do fisiológico, pelo que eu peguei, eu lembro que eu li em algum lugar, não lembro onde, um estudo falando sobre a relação da postura com a liberação de neurotransmissores. Então, só o fato de você colocar a coluna reta, você tem um estímulo diferente de excreção de neurotransmissores, né? Serotonina e por aí vai. Só pela postura. Pela postura, né? E a parte da respiração, você enfatiza a exalação. Uhum. Então, a gente está soltando CO2 mais do que inspirando O2. Então, a gente está saturando os tecidos de oxigênio. E aí aí vem esse relaxamento. Foi essa a minha... Foi essa associação que você fez na hora. Minha associação, entendeu? Com o que você passou. Para mim faz todo sentido, eu adorei. Que legal. É como se fosse uma respiração no quadrado, só que não quadrado, né? Se você dá um retângulo, vamos dizer assim. Bom, é legal falar isso, porque existem muitas técnicas respiratórias, né? A gente fez uma aqui, mas ela não é a única. É uma respiração forte também para o treinamento meditativo. Para quem conhece, é Nadi Shodhana, uma meditação alternada que você faz com narinas alternadas. Por exemplo, você força ainda mais a estabilização do sistema nervoso autônomo, e aí você favorece também esse estado meditativo. Você falou da respiração quadrada também, que é bem legal também para o treinamento. Enfim, tem muitas. Uma coisa que é legal também, se a gente usa a respiração como recurso meditativo, é legal saber respirar profundamente também. É importante que a meditação ela seja boa, ela seja expansiva, porque se for uma respiração muito curta,
vai fazer um efeito, vai, com certeza. Mas a respiração curta, ela é pouco proveitosa. Então é legal as pessoas poderem treinar uma respiração diafragmática, longa, expansiva, relaxar a respiração, né? O movimento bem longo da respiração é uma respiração que busca a totalidade da capacidade respiratória. Então isso é interessante, é bom saber em qualquer treinamento respiratório, né? Enfim, mesmo na respiração que a gente fez hoje, que é essa 2 por 1, mas também uma respiração alternada, que é uma alternativa fantástica para o treinamento também. A gente pode fazer outro dia aí, quando a gente marcar. É uma respiração, ela é avançada, ela tem milhares de pequenos detalhes que a gente tem que considerar no exercício, mas é um treinamento que vale muito a pena também conhecer para a meditação, sabe? Enfim, é legal saber disso, que existem muitos treinamentos, a gente fez um e ainda foi curto, mas enfim, existem muitos treinamentos. Para quem está aí assistindo, é legal saber que se você está na busca da meditação, eu espero que esteja, que você encontre o seu estilo meditativo e que saiba que existem muitos. Você pode escolher, você pode fazer, enfim, mais de um. Hoje você vai fazer um exercício baseado no treinamento respiratório, amanhã você vai fazer baseado em um som, que também é indutor ao estado meditativo. Depois de amanhã você vai fazer uma meditação guiada. Enfim, é legal essa possibilidade de alternância. Eu gosto muito de poder fazer uma meditação hoje, amanhã outro estilo. Eu acho que isso me ajuda também, sabe? No meu treinamento pessoal. Eu aconselho bastante, assim, para quem quer também treinar e tal. Sim, eu sou mais pro lado do esporte, né? Então eu costumo usar muito o Inhofe, que é uma variante da Tumo. Acho que é a Tumo popularizada, vamos dizer assim. Eu uso mais para nadar, eu alterno entre natação e respiração. Isso tem uma caloria absurda, absurda. Assim, as pessoas não estão, assim, a gente precisa. Eu vejo a galera correndo 20 quilômetros, você não precisa correr 20 quilômetros para queimar o Aham, que você queima aí. olha Mas que enfim, legal. Fê, nossa, sensacional. Eu vou dormir muito menos burro essa noite. Eu aprendi demais com você. Eu espero que quem esteja assistindo também com certeza aprendeu. Ah, muito obrigada. Eu E também estou bem eu contente aqui com a nossa troca. nossa, sensacional. E assim, ainda se deixar aqui, a gente vai embora, mano. É, Porque, né? eu Mas eu acho eu que já dá o quero tempo do deixar. Insta, né? Senão a gente expandia aí, fazia mais uma. O Insta foi misericordioso com nós hoje. Ele ainda Então, não a gente vai derrubou, ficar né? uma hora fora. É. Mas eu queria agradecer muito você. Seu conhecimento é preciosíssimo, porque Muito obrigada. você tem uma coisa que eu admiro muito, que é essa busca pelos dois polos, por duas perspectivas diferentes. Isso, para mim, é muito valioso. São raras as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento, a maioria aprofunda num lado só e vê tudo de um jeito só. Então, assim, o seu conhecimento é ouro e Muito eu estou obrigada. muito feliz de você ter passado isso, não só para mim, mas para quem assistiu. Assim, eu agradeço demais e uma hora, ainda esse ano, vamos fazer outro. Vamos fazer sim. Vai Porque ser a um gente tem grande prazer muito para mim. assunto. A gente tem Muito, muito assunto. muito legal o pessoal É, participando, mandando mensagem. Bem legal. ah, me fala se você tem site, se você tem alguma coisa, já aproveito para te divulgar Ah, o seu trabalho, você atende, o que você faz? bom, eu dou aulas de meditação, eu também trabalho, eu trabalho com esse lado, né, mais técnico e com um treinamento técnico, como se fosse aquela escadinha que a gente vai treinando para subir na meditação e treinar cada vez de maneira mais avançada, enfim, com técnica sistematizada. E
tenho um projeto, eu divido esse projeto com uma amiga querida, enfim, ela é uma médium, olha só, são os dois extremos, né? Ela é médium e ela atende com terapia holística, multidimensional e tal, e aí ela passa para mim as pessoas que passam por ela nesse trabalho de reconexão, e eu atendo com a meditação, e já com uma meditação mais espiritualista, que é dentro desse projeto. E aí, como ela atende a pessoa, é muito legal esse projeto que eu faço com ela também. Eu acho muito, muito bonito, assim, porque ela atende a pessoa e sendo médium, ela consegue enxergar a pessoa de outra maneira, assim, sabe? E depois ela passa para mim, ó, essa pessoa aqui, ela tá passando por um momento, vamos supor, de ansiedade, mas ela tem aqui uma série de mágoas que ela precisa tratar, e ao mesmo tempo um símbolo para ela que aparece nessa consulta mais espiritual, mais astral, tem tal e tal símbolo, esse animal é arquetípico, funciona de tal maneira para ela, e eu incluo tudo isso na meditação. E aí eu passo a meditação para a pessoa, né? Bem direcionado, assim, sabe? E fica mesmo com essa cara espiritual. E aí esse é o trabalho do Reconexão. Então esse do Reconexão, para passar para vocês, tem no Instagram, a gente está lá como reconexão.cósmica. E aí eu tenho também um Instagram meu que eu comecei a montar aí nessa época de pandemia, que é o Medita, aquele tracinho lá embaixo, né? O underline. Medita, underline, Antara Buddha. Buda é com 2 Ds, H-A. Medita, underline, Antara Buddha. Antara Buddha. Aí eu tô lá. Então esse é um Instagram que eu tô aí construindo devagarzinho, colocando umas coisas de meditação e tal. Enfim, tem o meu pessoal também, se o pessoal quiser mandar mensagem lá para mim, é o Fernanda C. Sastre, que é o que você colocou na divulgação. Fica fácil lá de me achar. E foi um grande prazer para mim, conversa agradabilíssima, adorei. Adorei também saber um pouco da sua história aí, queria saber mais, muito legal. Obrigado. A gente conversa mais sobre isso depois, a gente faz outras. Aí eu também tem bastante assunto. Se você quiser, aqui já está mais convidado. Opa, vamos fazer. Vou te convidar para fazer lá com a gente também uma live, qualquer hora. Beleza, Fê. E Fê, muito obrigado de coração. Obrigada a você, obrigada a todos. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a você pelo seu conhecimento e até a próxima. Até. Muito obrigada, hein? Valeu. Valeu, tchau, pessoal. Gente. Obrigado aí por terem assistido. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.